Oi, professor, tudo bem? Então, hoje eu vou falar, sobre o conto O Espelho, mas primeiro eu vou falar um pouco sobre o autor dele, que é Machado de Assis. Machado de Assis, que é um dos melhores autores brasileiros, se não o melhor, E ele é muito importante para a nossa literatura. Uma das características principais dele é a crítica à burguesia, à sociedade da época e tal. E ele falava muito também sobre a ascensão social e a manutenção das aparências sociais. Então, esse conto, Espelho, ele é um conto de teor reflexivo, onde o personagem principal, o protagonista, é o Jacobino, é o, ja, é o Jacobina, desculpa, é o Jacobina, e ele tá com mais 4 amigos discutindo sobre a alma humana, o universo, essas coisas assim, metafísicas. No começo, o narrador fala assim, 4 ou 5 cavalheiros. Ele fala assim, por quê? Porque o Jacobina, ele tá presente ali na sala, na casa que eles estão, só que ele não tá discutindo, ele só tá presente fisicamente, os pensamentos dele estão em outro lugar, sabe? Seus amigos, ao discutirem sobre a alma humana, ao discutirem sobre isso que eles estavam falando, pediu pra Jacobina dar a opinião dele. Ele não gostava muito de discutir essas coisas e tal, mas ele falou, tá, vou dar minha opinião, só que vocês têm que só escutar ele pediu pra que eles só escutassem a teoria das almas dele, entendeu? Teoria dele sobre isso, a teoria das almas. Mas ele não queria que eles comentassem sobre, não queria que interrompessem, nada, só pediu pra escutar. Então, ele falou que acredita que o ser humano tem 2 almas, que é a alma interior e a alma exterior. A alma interior é sua real identidade, é o que você é de real, de dentro para fora. A alma exterior é seu estado, seu prestígio social, sabe? É o que vem de fora para dentro. Essa é a alma exterior. E ele caracteriza o ser humano assim, como uma laranja. Ele acredita que o ser humano seja uma laranja. Uma metáfora, né? O ser humano é uma laranja. Quando a laranja é cortada, fica 2 metades. Essas 2 metades seriam a alma interior e a alma exterior. Se uma desaparecer, a laranja fica incompleta, ou seja, o ser humano fica incompleto se não tiver as 2 almas. Tem que ter a alma interior e a alma exterior para se tornar completo, entendeu? Se uma dessas metades desaparecer, o ser humano perde sua identidade, sabe? Porque uma alma completa a outra, é isso. Se uma metade da laranja desaparecer, não forma uma laranja inteira mais, entendeu? Então, as 2 se completam. Então, pra explicar isso melhor, essa teoria das almas dele, ele contou uma história que aconteceu com ele, que é o seguinte, ele, é um jovem humilde, quando fez 25 anos, com 25 anos, ele ganhou o cargo de alferes da Guarda Nacional e ganhou sua farda, entendeu? Aí, isso foi motivo de inveja para alguns e muito orgulho para a família. Com isso, a família começou a prestigiar ele, paparicar ele, puxar o saco dele, sabe? E não chamavam mais de Jacobina, chamavam só de Alferes, senhor Alferes, senhor Alferes. Não chamavam mais ele de Jacobina, não reconheciam mais ele assim. Então, com isso, todo esse prestígio, todo esse paparico, ele acabou, a percepção que ele tinha dele, de si mesmo, passou a ser o que os outros pensavam sobre ele, entendeu? Então a percepção que ele tinha de si mesmo passou a ser o que os outros pensavam dele. A pessoa que Jacobina era não existia mais, era tipo isso, entendeu?
Então, com todo esse orgulho, com toda essa empolgação, sua tia, a Marcolina, o convidou pra passar uma temporada lá no sítio dela e tal, e ele foi. Com isso, ele continua sendo muito paparicado, muito prestigiado e, tipo, ele tinha o melhor quarto, sabe? Melhor quarto do sítio, ele era servido primeiro, entre outras coisas. Quando um certo dia, a tia dele resolveu dar a mobília mais importante da casa, sabe? Que foi um espelho. Ela dizia que esse espelho pertenceu à família real portuguesa, né? E por isso era muito importante. E ganhá-lo de presente seria um prestígio, né? Mas aí teve um dia que sua tia recebeu uma carta informando que a sua filha estava doente, estava muito doente, e ela pediu pro Jacobina cuidar do sítio, tomar conta do sítio, né? E ela foi correndo pra lá. Então ficou só a Jacobina e os escravos lá. Os escravos, então, continuaram paparicando, continuaram servindo ele com todo o privilégio do mundo, mas isso fazia parte, e, tipo, isso, pra aumentar o ego dele, isso fazia parte, de uma certa forma, do plano dos escravos. Porque logo depois disso, de aumentar o ego dele, de fazer isso, eles fugiram. Então, com a fuga desses escravos e também com a saída da sua tia, ele acabou se sentindo sozinho e percebeu que não importava mais pra ninguém, entendeu? Porque os escravos apenas queriam a liberdade deles e sua tia estava muito preocupada com sua filha, né? Porque ela estava doente e tal. Então, não estava dando importância apenas pra isso. Então ele se sentiu sozinho, se sentiu triste, angustiado por ter perdido a sua alma exterior, entendeu? Não tinha mais ninguém se importando com o status dele. Com isso, se sentindo triste, vazio, ele se olhou no espelho e ele não se reconheceu mais, entendeu? É como se tivesse faltando a outra metade da laranja dele. Lembra quando eu falei no começo? Então, como se tivesse faltando a outra metade dele. Só quando ele dormia que ele conseguia enxergar a sua interioridade, ele se via interiormente, como ele realmente era, né? Sua identidade real. Mas quando ele acordava, tudo sumia de novo e voltava a se sentir sozinho, se sentir um sentimento vazio e tal. Então ele decide vestir a farda e se olha no espelho. Com isso, ele recupera sua alma exterior, a qual preenche a sua interior, entendeu? Ele se vendo com a farda, se vendo como os outros reconheciam ele, como ele começou a se reconhecer também, ele recuperou sua alma exterior e preencheu a sua interior. E com isso, conseguiu evitar a solidão, né? Conseguiu melhorar, ficar melhor e tal. Aí, quando ele acabou de relatar isso pros amigos, ele foi embora, levantou-se, foi embora e deixou os 4 amigos refletindo sobre isso, entendeu? E essa foi a história dele, ele contou e tal, e foi embora, né? Então, nesse conto, Machado de Assis expõe que a nossa alma externa, que é o status, que é o prestígio social, acaba sendo mais importante do que a interna, sabe? Do que a nossa real identidade. Então, eu tenho um questionamento a fazer. Será que o que realmente importa para nós mesmos é o nosso status e o que aparentamos ser para as pessoas? Ou o que realmente somos, que é a nossa personalidade, nossos costumes, nossa identidade real? Tenho esse questionamento. Então, a gente pode também pensar nos verbos. O verbo ser, por exemplo, é o que você é. O verbo ser é o que você é
não pode modificar o que você é, certo? E os verbos estar e parecer não é o que você é, não são o que você é. É o que você é o seu estado naquele momento, que você aparenta estar, como você aparenta estar, como você parece ser naquele momento. Então eu tenho outro questionamento. Você é o que é ou você é o que os outros querem que você seja? Hein? Fica esse questionamento aí também. Para esclarecer esse negócio dos verbos, podemos pensar, tipo, quando uma pessoa tá doente. Ela não é doente, essa pessoa não é doente. Ela está doente naquele momento, mas isso vai passar, entendeu? Essa é a grande diferença do verbo ser, do verbo estar e do verbo parecer. Ela não é doente, ela está doente no momento. E também podemos perceber que a gente vive em um mundo de aparências, né? E a gente pode observar isso no nosso dia a dia. Tipo, um exemplo disso, o cantor Lucas Luco, por exemplo. Ele, há um tempo atrás, sofreu de depressão e ninguém soube. Souberam muito tempo depois. Então, ele queria passar uma imagem de que, aparentando estar alegre, estar descontraído, que era o que as pessoas, os fãs, queriam que ele tivesse, queriam que ele fosse assim, as pessoas. Mas, na verdade, ele tava sentindo sozinho, tava depressivo, né? Ou seja, o sorriso nem sempre é real. A gente vive de aparência, infelizmente, né? Muitas pessoas têm medo de ser o que elas realmente são por conta das opiniões alheias. É isso. Ou seja, nem sempre, se a gente tá sorrindo, a gente tá feliz. Nem sempre, se eu tô empolgada com alguma coisa, aquilo me deixou bem. Nem sempre não expor a que está triste quer dizer que não esteja triste, entendeu? As pessoas vivem muito de aparência e acho que isso deve mudar, né? Porque as pessoas não podem ter medo de ser quem elas são.